A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Futebol em Rede para você. Estamos gripadinhos ainda, mas enfrentando. Por favor, não ligue o ar-condicionado, não é? É a gripe coreana. Tá tudo bem com você? Pega o gigante de calça curta e faz um estrago. É verdade, derruba todo mundo, rapaz. Que coisa. Rasguei o meu bolão. E teve muita gente que rasgou, né? Meu Deus do céu. Será que eu sou o único cara diferente do mundo? Outro dia me perguntaram isso pelas redes sociais. Um cara tava perguntando a uma pessoa: será que eu sou tão diferente que eu não participo de bolão? Eu não participo de bolão, não jogo na loteria, não entro em jogo de azar. Vai ver que sou eu, né? Eu tô entro fora em do jogo. mundo. Eu faço tudo ao contrário, mas eu entro em jogo de sorte. Ah, tá. Já ganhei um bolão. Sim. E parece que fiquei em segundo dessa fase. Ah, é? Você foi a Inglaterra, então, na fase. A Inglaterra perdeu agora há pouco para a Bélgica, 1-0. A Bélgica é a melhor campanha, embora com 9 pontos, mesma pontuação é do Uruguai, 100% de aproveitamento, mas do desempate entre os dois, é a melhor campanha da primeira fase. Essa boa equipe da Bélgica, os técnicos colocaram em campo jogadores reservas. Houve até uma expectativa de que seria um jogo de compadre, já que os dois estariam classificados, mas não foi isso que se viu, não, no desenrolar da partida, o que é muito legal. Até porque, vou falar uma coisa pra você, Seródio. Sim, pode falar. Se fosse boxe, e aliás o futebol vive emprestando o termo do basquete, que agora não é mais passe, né? Assistência, aquela coisa toda. Pra mim ainda continua sendo passe, mas devia pegar uma regra do boxe. Falta de combatividade. Não, nocaute foi o que a Alemanha tomou ontem. Falta de combatividade, amigo. Tinha que perder ponto. Tem que perder ponto, não classifica. Porque o que a França fez com a Dinamarca foi um negócio contra o torcedor que estava no estádio, pagou para ver jogo e eles não quiseram jogar. O que o Japão fez também esta manhã, nos últimos 5 minutos de jogo, e olha que o Japão é um país que respeita, é educado, é um dos melhores, aliás, se não o melhor país que eu já estive é o Japão. Realmente um respeito pelo ser humano incrível. E tudo funciona. Mas olha, até o Japão, meu Deus do céu, o futebol corrompe, hein? 17 seleções classificadas para a próxima fase. 17? São 16 seleções mais o VAR. Aliás, o melhor melhor é o destaque da Copa. O melhor jogador da Copa é o VAR. Faz estrago o VAR. Bom, e a minha manchete, se pode se chamar de manchete, é que se fosse no Brasil o que aconteceu com a seleção da Alemanha na Copa da Rússia, ia ter um estúpido querendo fazer uma CPI e outro alegando uma misteriosa conjugação de seres de outro planeta. Conspiração. Uma conspiração. A máfia do outro planeta estaria interferindo nos resultados da seleção brasileira. Porque nós não sabemos perder. Eles sabem. Eles aprenderam. Aliás, você viu os relatos e também os comunicados dos jogadores e do técnico Joachim Löw, quando embarcaram, né, para a Alemanha, desembarcaram agora há pouco. Foi triste. Não, eles disseram o seguinte: olha, pedimos desculpas à torcida, não jogamos no nível que queríamos, nem fizemos por merecer a classificação. Vamos agora deixar a água baixar, a temperatura baixar e recomeçar o trabalho. Eu quero falar depois sobre isso daí. E tem idiota até hoje, né? Desculpe o termo, Fábio Seródio, dizendo que o Brasil vendeu a Copa de 98, que o Brasil vendeu aquele 7-1 para a Alemanha, como se... sabe? Nós não sabemos perder. Tem umas teorias... O brasileiro não sabe perder. Não, e quando ganha? Quando ganha, fica procurando defeito no adversário que perdeu. Também ganhou porque era... Lembra um companheiro nosso que falava que a Copa de 2002 o Brasil ganhou porque era uma Copa muito ruim, muito fraca? Vivia falando isso, no ar, inclusive. Também não teve adversário. A Turquia, a Suécia, azar das outras, tipo França e Argentina, que foram eliminadas, por exemplo, naquela Copa na primeira fase. Agora foi a vez da Alemanha. Aliás, todo mundo está falando, o time é campeão, é eliminado no ano seguinte ou na Copa seguinte. O Brasil foi bicampeão e foi eliminado em 66. Mas depois foi campeão em 70, foi quarto em 74, foi terceiro em 78, foi eliminado nas quartas, já na segunda fase, contra a Itália em 82, né?
Em 86 foi eliminado também pela A França. própria Alemanha serve de exemplo, Quartarolo. claro. Se você pegar a Alemanha, as últimas Copas do Mundo, pelo menos em quarto lugar para cima. Pra cima. Tem Quer nada dizer, não disso, dá isso pra- é besteira. É que nem você vê o repórter lá fazendo o papel dele, às vezes não tem o que falar. A gente sabe como é que é, né? Esse gol do Thiago foi o primeiro zagueiro brasileiro a fazer gol em 2 Copas do Mundo. Pois é. É relativo. Você acha que o time do Pelé precisava de que o zagueiro fizesse gol? Desde que não atrapalhasse, estava tudo bom, hein? Aliás, tem uma história, né, que Desde que não atrapalhasse, ô filho, fica aí atrás. Ô! Pronto. não se meta, né? Não se meta. Mas são detalhes, o cara fala, não estou criticando o rapaz que falou, É uma pelo informação, amor de Deus. é uma informação. Não tem o que falar. Na Copa do Mundo, jogo de Copa do Mundo, você não tem o que falar no seu óbvio. Que nem tá, vendo o jogo do Depende, Brasil. viu, Seródio? Não, Depende, depende, lógico, Tem que ser depende. mais Eu não estou criativo, falando né? de você nem de mim, estou falando dos outros. Mas tem muita o gente jogo criativa, no Brasil, ô, fulano, pois não. Não sei se você reparou, o Marcelo saiu contundido. Puxa vida. Mas até o Maradona borracho já tinha visto. Mas tudo bem, segue. Não, vai. faz parte. Eu acho que na sequência do jogo você repetir algumas informações, porque muita gente pode esquecer, pode... Tem outros aí que se não é você ajudar, o cara tava classificando a seleção errada. Tava. Mas acontece. Faz parte do jogo. Sem contar o outro, que o jogador, posso falar? O jogador da Coreia que saiu? Não, isso aí não. Vamos respeitar nosso ouvinte, nosso Mas espectador. Que é isso? O cara foi lá... É que usou os o termo nomes às errado. vezes são palavrões em outra língua, né? Faz parte Mas do não jogo. era pra falar o que ele falou. Faz parte do Mas jogo. tudo bem, vai, Faz parte seja. do jogo, né? Segue Bom, o barco que o Wander Luiz saiu da toca. O Wander Luiz saiu da toca. Ele é o nosso Maradona. Na hora que menos você espera, ele aparece. E com charuto e tudo? Não, às vezes sim. Às vezes sim. O Wander Luiz tá na linha? Pois não. Sérgio Oliveira já disse ok, é porque ele está. Pois não, Wander Luiz, sua manchete. Quartarolo, Fábio Seródio, eu falei que não ia ser assim tão complicado contra a Sérvia. Foi uma classificação tranquila, uma vitória mais tranquila, mas a seleção ainda tá dando sono, tá fazendo com que a gente dê umas cochiladas aí no seu jogo. E eu destaco os confrontos de sábado. Argentina e França, Uruguai e Portugal, agora é Copa do Mundo para valer. A Copa começa agora. A Copa vai agora valer. é com emoção. Agora perdeu, o amigo volta pra Oh, casa. que emoção a colega Vou falar pra da você. Alemanha. Você viu quem a Alemanha vai pegar agora? A Lufthansa. A Lufthansa. Já Já pegou. Aliás, A gente- tem muita coisa para falar da Alemanha. Falando sério, Quartarolo, tem coisa para falar da Alemanha, da seleção brasileira, que enfim jogamos. Sim. Gostei do Brasil. Também. Pô, até o Neymar jogou. Aí, enfim, jogamos. E tem os jogos que vem para aí. Thiago Silva jogou bem? Jogou bem, Quem? Thiago Silva? Ó, Jogou bem. nem chorou. Não, e o nosso goleiro, já a gente vai falar mais, é claro. Saiu do gol. O nosso goleiro descobriu que pode sair do gol com a mão. Não tem problema. Ele pode sair com a pode. mão. Sai socando. Foi a sabe? melhor exibição do Brasil nesta Copa contra a Sérvia. E a gente eu olhava para a seleção brasileira e via o time do Tite. Difícil Até de o ser Paulinho batido, apareceu. difícil de entrar, sabe? Sofrendo, porque agora já começou aquele mantra. Mas já a gente fala mais sobre isso aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também aqui na AltV, a TV da internet. Aliás, a primeira TV da internet. Por isso, a melhor. Até já. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui no Futebol em Rede, eu puxando papel pra cá, papel pra lá, né? O Japão se classificou pelos cartões amarelos, né? Yellow Car. Rapaz. Aliás, o ouvinte aqui, o Fernando Figueiredo, está perguntando, antes que você dê um abraço nos nossos parceiros, Sim. o critério de desempate pelos cartões amarelos já foram utilizados em Copas anteriores? Olha, pelo que eu sei, essa é a primeira vez. Pelo que eu lembro, a primeira vez É a também. primeira vez. Eu acho até que é válido. Parece que eles consultaram o Marco Polo Del Nero, que utilizou esse critério no Campeonato Paulista. Mas eu também acho válido. Puxa, você viu que mancada deu o Coronel Nunes agora? Qual que foi a última dele? Pô, ele foi convidado para ficar no camarote lá, junto com os seus FIFA e junto com os seus Comebol.
Mas foi, olha, ele foi mais maltratado do que o Maradona no meio da torcida. Convidaram para bater? Puxa, vou te contar. Vou falar para você, mas olha, ele é o nosso Judas da Copa, tem que apanhar é muito, né? Ele ganha 25 mil por mês para ser diretor da Comebol. O Sarabá Caboclo, que agora já está aceitando. Então, ele ganha 25 mil por mês para ser diretor da Comebol. Só para ser diretor ele ganha 25 mil por mês, 25 mil reais. E ganha mais 100, 120 para ser presidente da CBF. Pô, para fazer tanta besteira. Não, e é coronel, Eu não ganho reformado, nada, aquela não coisa faço toda, e também tem uma boa aposentadoria. E está atrapalhando o futebol brasileiro há dezenas de anos. Mas é o homem do Marco Polo Deonero e é o futebol brasileiro. Aí, o que você vai falar? Vou falar o quê? Ele Os foi clubes escolhido que são pela idade, culpados. era o critério de desempate. Não, os clubes é que são culpados, que eles não fazem nada para mudar a situação. Sim, tudo isso a gente sabe. E vão mas lá e pra- votam no cara. Para a pessoa entender, quando aconteceu a vaga do poder aí, um foi preso, tal, aí não sei o quê, o Marco Polo se elegeu graças ao critério de desempate, que era o coronel. Também, exatamente. Ele é o cartão amarelo. Na Federação Paulista também foi assim. Quando o Fará pediu licença, o Fará esperava que assumisse o Carneiro, que hoje é o presidente. Mas E aí, daí, na hora da reunião, quietinho, o Marco Polo Deonero lá no fundo levantou a mãozinha e falou assim, pelo estatuto da FPF e pelo critério, é o vice mais velho que assume. Que É eu. Sou eu. E assumiu. E no dia seguinte, Sumiu. nem a vaga da garagem o Fará tinha mais. E no dia seguinte, à tarde, o Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, já convidou o presidente Marco Polo para ser chefe de delegação, que na época ele viajava, chefe da delegação brasileira no exterior, ou seja, tudo mancomunado, tudo acertado, não muda nada, culpa de quem? Dos clubes, que não fazem nada para mudar esse estado de coisa, bem feito para eles. e quem faz para mudar esse estado de coisas são os nossos parceiros. Ah, demais, vamos lá. Esses colaboram. Vai abrem vendo aí que eu vou ver espaço, aqui se tem mais E notícia. por isso que eu quero agradecer publicamente a eles, aqueles parceiros primeiro que transmitem o programa, ou ao vivo, ou em horários alternativos, como Objetivo FM 105,3 da cidade de Cabralha Paulista, que fica no centro-oeste de São Paulo, para quem não conhece, a Sentinela M 720 da cidade de Ourinhos, a Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau. Um beijo para presidente Venceslau. A SAT FM 87,5 de Suzano, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. O Quartarolo já abdicou da candidatura a vereador, não vai ser Pelo mais amor ele. de Deus, tô fora. A Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, na divisa entre Brasil e Paraguai. E também um abraço especial aos nossos parceiros, esses transmitem os nossos boletins opinativos. E o que tá chovendo de boletim é uma grandeza. Não sabe o que fazer. É uma tempestade na vida da SIG. Ela acorda de manhã, boletim. Queria É que uma ela- loucura. É uma avalanche. Uma loucura. Ela tem que negociar com os caras. Falou, calma aí, põe 12 de cada vez. Mas tudo bem. Canal Mais FM 87,9 da cidade de Bauru. A nova bebedoura AM 1180 de Bebedoura. A Bragança AM 1310 de Bragança Paulista. A Marília FM 105,9 da cidade de Marília. A Clube Mococa FM 105,9 da cidade de Mococa. Divisa FM 93,3 da cidade de Ourinhos. A Rádio Ativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista. A nova difusora FM 103,7 de Pindamonhangaba, Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e a Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado a todos vocês e a gente vai continuar aumentando esse espaço com certeza. Olha, Seródio, foi muito legal ver hoje também a classificação da Colômbia. O gol do Mina. Ah, por que legal? Eu gosto da Tá Colômbia. parecendo o Flamengo. O que acontece traz um colombiano. Não é assim. Eu gosto do futebol colombiano. É meio irresponsável, às vezes, né? Não fala isso perto do Rincon, que você Eu gosto do Rincon também. Um Rincon é jogador fantástico. extraordinário. Fantástico. E a geração dessa geração é boa também, tem bons jogadores. O O Rames Rodrigues é bom. saiu contundido hoje, Mas é problema, bom inclusive, jogador. para a próxima. É ótimo jogador. O Falcão Garcia também é bom jogador. Bom jogador. Aquele que o Palmeiras tem de reserva. O Borja jogou um pouquinho hoje Isso também. ele Mas se é boa. artilheiro. O Mina fez gol novamente, que é muito bom, legal. Mina é bom jogador. Bom jogador. Bom Eu jogador. acho que o Mina, quando voltar para o Barcelona, os caras de lá vão olhar de maneira diferente para ele. Vamos falar, Negrão, agora. Não é isso não. É que ele estava meio Se escanteado fizer uma lá. comparação entre o Mina e um Titi, que é da seleção da França, Melhor o Mina. o Mina tem que jogar. Muito melhor. Eu acho. E nesse grupo H, a Colômbia fez 6 pontos, acabou sendo a líder. E Japão e Senegal empataram 4 pontos. O Japão entrou
inclusive porque tinha menos cartões amarelos. Né? Quartarolo, Que a gente não acabou de sou falar. regente de orquestra, mas vamos começar a falar da seleção brasileira. Mas eu queria falar justamente dos jogos de hoje, para não passar batido. Já foi. Ah, já foi. Mas claro que já foi. A seleção brasileira foi ontem. Quer dizer, a Bélgica venceu a Inglaterra, como a gente acabou de falar também, e já está na próxima fase com a melhor campanha. A Inglaterra também está. E a partir de sábado, teremos as oitavas. Começa a Copa do Mundo pra valer. Começa Até pra agora era valer. um desfile de delegação. Agora é para confirmar a A, volta. a aquela Alemanha, coisa por exemplo, toda. fez feio no desfile. Pisou na bandeira. Foi pro chão. Pelo jeito, você não gostou da Alemanha. Ué, mas foi ridículo. Se eu sou a Angela Merkel, fecha o aeroporto, não deixa eles descer. Por favor, Angela Merkel. Assim Como diria tem. Franco Neto, falecido Franco Neto. Se eu sou a tia, A tia. é ela. A tia não Vem deixa cá. descer no aeroporto. Que vergonha. Ela é poderosa, mas é feia, hein? Que vergonha. Mas não sei o que é mais feio. A seleção da Alemanha com esse Ontem estava futebolzinho, igual. Ontem estava com a cara da Angela Merkel. Meu Deus do céu, mas que coisa feia. Na minha humilde opinião, todo rock'n'roll, ó, vai tristeza. Não vai volta sair. mais. Não vai sair. Não, tem que sair um cara Mas não vai Ele sair. deixou o Sané fora do time, Tá. apostou um monte de medalhão, que deu tudo errado, o time estava apático, parecia que tinha comido uma feijoada antes do jogo, não consigo Não, entender. lá não é feijoada. Qual a principal comida lá, o Sig? chucrute, o salsicha. Chucrute. o- Salsichão. que é a Sig é alemã, ela sabe. Como? Linguiça com é, mostarda. com mostarda. demais. Puseram uma mostarda diferente, porque os caras Muita não comiam. cerveja. Meu Deus do céu! Não, mas parecia o Maradona na arquibancada. Aliás, o Maradona na tribuna se movimentava mais. Verdade. Que coisa horrível! É inexplicável. Se você parar para pensar, eu escrevi isso no nosso Facebook. Sim. E aí teve um rapaz lá, te juro, não é por mal, não vou falar o nome dele que eu esqueci. Mas o cara lá colocou assim, ô gordo burro, como decepção, eles não jogam nada. Como não jogam nada? Os caras estavam invictos na eliminatória, 10 jogos, 10 vitórias. Foram campeões das Copas das Confederações. Perderam para o Brasil. Campeão do mundo no Brasil, metendo 7-1 na seleção dona da casa, que somos outros. Foi 2014, né? São 4 Copas do Mundo que eles não deixam de ficar entre pelo menos as 4 primeiras colocações. Aí você fala que não foi decepção, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Coisa horrível que eles fizeram. E pra mim acabou Boateng, Homer. Uma geração que vai embora. Vai embora, não tem mais jeito. A renovação já na seleção da Alemanha que vai ter 4 anos para pensar no assunto. Que a coisa foi feia. Foi muito feio. Quer apostar que estarão bem em 2022? Eurocopa, tomara. Eu gosto do povo alemão, eu gosto da seleção alemã. São organizados. Na Euro, por exemplo, esses caras foram até a semifinal, perderam para a França, que era a dona da casa. A final foi França e Portugal, para quem não sabe. Aliás, eles podem se encontrar nas quartas de final. Verdade. Quer dizer, a seleção da Alemanha foi uma tremenda decepção. Se você falasse para mim, ó, a Argentina vai cair pelo caminho, eu ia ficar triste, mas fazer o quê? Cai, acontece. O Brasil ia cair pelo caminho. Eu falei, realmente, estamos com um problema aí. Mas a Alemanha parecia um trator, parecia um caminhão na ladeira, passando por todo mundo. De repente, e olha, é que era a Coreia, hein? Que se o alemão pega os caras do Senegal, que são tudo doidão, que saem desabalados da carreira e tem um pequeno trato com a bola. Perderam para a Colômbia hoje. Sim, mas o time da Alemanha foi uma decepção total. A Coreia ganhou o título despachante alemão na Copa. Brincadeira. E os jogadores, inclusive, vão ser liberados ao serviço militar, que ainda dá quase 2 anos, né? Não. Porque realmente são heróicos, aquela coisa toda. Ganharam da E Alemanha. deviam pegar os alemães e colocar no serviço militar por 2 anos. Não, ganharam a Copa. Que é isso? Só porque perde, então não pode mais perder? Perder é normal, A próxima- perder desse jeito Ó, é uma daqui a vergonha. pouco eu vou falar também da Alemanha. Eu vou falar o que eu penso dessa Alemanha. Não é só Seródio que vai falar, não. Já já a gente volta aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também, aqui na Alt Wander Luiz TV, diz a que primeira faltou TV da emoção. internet. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Vai, Argentina, estão- Voltamos aqui, Futebol em Rede, venha pra rede você também, aqui na AltV, a TV da internet. Estamos no Facebook da AltV, no Facebook do Futebol em Rede, no YouTube, no nosso site. Tem o Copom Russo aí, você viu, rapaz? aqui. Vamos Tem lá pra- 2. Estou perguntando, foi a Graça Teixeira que perguntou se tem champanhe
no copo. Ainda não sabemos quem vai ser campeão. A gente tinha vinho alemão, mas derramou tudo, né? Aí, olha, cadê a Alemanha? Cadê a Alemanha? O negócio é o seguinte, eu queria falar sobre a Alemanha. Ele quer falar. Quero porque, primeiro que eu acho que o Löw ele já reformou o contrato, renovou até dia 2022 e vai continuar, porque o alemão analisa o futebol de uma maneira mais fria e de uma maneira mais gerencial do que nós. Mas não tem o Fábio Cerotti já quer demitir todo mundo. O que aconteceu com a Alemanha é muito fácil de se explicar, na minha visão, na minha opinião. Vamos ver. Você, quando ganha um torneio importante, isso vale para time de futebol, para seleção. E tem vários exemplos que podem ser citados. Você acaba ficando refém daquele time campeão. É muito difícil você mudar tudo. Isso eu concordo. Porque como é que você vai mudar tudo do time que foi campeão? Só que a Copa do Mundo disputada de 4 em 4 anos, e 4 anos é muito tempo para você manter uma mesma equipe. Mas mesmo assim sempre acontece. Você vai querendo, só uma vez deu certo. 58, 62 com o Brasil a gente lembra como ganhou, eu era criança ainda, mas a história está aí para contar. O Brasil teve imensas dificuldades para ser campeão em 62 no Chile, com a geração que até hoje, se não estou equivocado, é a mais velha da história da Copa da Média. Jogadores com 35 anos, com 34 anos, né? E ganharam o bicampeonato. Em 66, o que aconteceu? O Brasil tentou repetir a fórmula e muitos dos velhinhos estavam lá ainda. Saiu na primeira fase. Então esse é um problema que vai se agravando e passa de geração para geração e de seleção para seleção. Por exemplo, o Zidane saiu da Copa depois da cabeçada no Materazzi. Foi inteligente, avisou a gente, não quero mais, chega. Mas se o Zidane continua jogando, como é que você não vai convocar um jogador desse nível para a seleção? Eu entendo. Só que como é que você não vai convocar um Pelé? O Pelé falou em 72, vou me despedir da seleção. Se ele continua jogando, em 74 ele estaria na seleção brasileira da Copa. Porque não dá para você tirar um jogador desse. Você fica na expectativa que ele resolva. Então, o que aconteceu muito com a Alemanha é que é uma geração que já foi campeã, já cumpriu o seu prazo, já está perdendo o prazo de validade. Ali você vai tirar quem agora? O Neuer. Talvez vai tirar todo mundo, só deixa esse cara. O Kimmich, que era novo. O Neuer vai continuar. O tal do lateral esquerdo, o vai continuar. Não era nem para ser convocado. Mas vai continuar. Mas a seleção alemã, com a Copa de Confederações, está fora. O Kroos talvez para a próxima Copa. O Miller talvez para a próxima Copa dificilmente estará. Não dá mais. Então vai ter que haver uma renovação. E aí o que vai acontecer? A seleção alemã vai se organizar, vai se classificar de novo, porque sempre foi muito organizada, e daí aqueles filósofos esportivos brasileiros dirão o seguinte, a seleção alemã começou uma nova fase, estudos, já começou na Copa das Confederações. Não é verdade. Como não? Não é verdade. Da Copa das Confederações a seleção que parou no Brasil em 2023. 2002, deixa eu falar só uma coisa, Ceródio, a seleção de 2002, que perdeu o título, ela acabou ali, com recessões que continuaram para 2006. A imprensa brasileira está malhando isso há muito tempo, dizendo que a seleção alemã, ou a federação alemã, se organizou a partir dali para ganhar em 2014. Uma grande balela, uma grande mentira. O que aconteceu em 2002 é que a geração do Ballack, do Kahn, foi embora. Aí, é natural, começa uma nova geração. Se você tem sorte, vamos colocar a palavra sorte, e trabalho também, tem que ter trabalho. Aí a geração da Liga, e mesmo assim foi terceiro em 2006, 2010 não foi tão bem, aí 2014, que era o grande momento daquela geração, foi campeão. E vai acontecer de novo, vai estar vindo aí uma nova geração. Na Copa das Confederações, isso vale para o Brasil também. Eles já começaram. Não é que começou, é necessário, o tempo passa. Mas o tonto aqui no resolveu, na véspera da Copa, fazer a convocação, deixar um monte de cara fora. Aí apostou. Mas se leva os caras e não classifica também. Você pega, por exemplo, a defesa da seleção da Alemanha, ele apostou em Boateng e Hummels, não deu certo. O Hummels é excelente. Aí no Boateng o Neuer é excelente. O outro lá, como chama? Tem um outro zagueiro, Heinziger, lá também não deu certo. Aí apostou em Hummels e o grandão, sei lá. O Khedira. Não, sei, o outro jogador da Bayern de Munique. Aí vai, os dois mais são bons jogadores. Final de temporada, se arrebentando.
Se eu sou a Alemanha, tinha colocado Jupp Heynckes como técnico, que tinha resolvido o problema. É, a Ele renovação, consegue fazer os velhos 75 andar. anos de idade. Agora, ele escolheu errado. O Sané não foi pra Copa. Mas será Não que ele tinha iria jogador de resolver? ataque. Ele pegou o coitado do cara lá, o Werner lá, que joga na Alemanha como aberto pela esquerda, ele colocou de centroavante. O Miller sozinho não faz nada. Aliás, no Bayern de Munique ele tá jogando de meia. Foi colocado de centroavante. Não deu certo. Ele errou a mão. Fazer o quê? Acontece. Errou a mão. Ué, ele Errou apostou e feio. naquilo que ele confiava. Errou Acabou e dando feio. errado. É claro que foi lamentável, foi um desastre, acontece, mas a Alemanha vai E me cuidar tirou disso do com bolão. mais tranquilidade do que você pensa. E me tirou do bolão. Agora eu entendi porque você está nervoso. Tirou Muito. do bolão. Tirou do bolão. Em Ó, compensação. o Kedira é outro que eu também acho que não vai mais. Ozil não vai mais. Esse eu não Ozil. sei o que tá fazendo. Já acabou a carreira dele. Desde que ele saiu da Espanha, já era. Ele é um ganso Tá que nem- fala germânico, né? É um ganso. É um ganso que fala Olha que germânico. bonitinho, olha que habilidade. Não, ele Começou bate o bonito jogo, na mas bola, ele não pega é na verdade, bola. mas o Kroos é um jogador que eu acho que joga a próxima Copa. Esse é o único que se salvou. Ah, o Neuer também. O Neuer vai jogar a próxima Copa. É um grande Eu não tenho goleiro. tanto. O Ter Stegen é um belo goleiro. É, mas eu acho que o Neuer ainda é É, muito mas melhor acontece que o Ter Stegen é um belo que ele. goleiro. Agora, joga tem no aquele time negócio, tem aqui, ó, hoje a maldição do goleiro. O goleiro tem que saber jogar com o pé. Daí ele resolveu ser atacante, perdeu a bola, tomou o segundo gol. Ô, Neuer, dá um tempo, não adianta, você não sabe Bom. tanto assim. Ó, quero falar com o Vander Luiz, que o Vander Luiz quer falar sobre esse Brasil classificado. eu quero vamos falar do Brasil Eu também também. quero falar do Brasil. O Brasil falar do do Paulinho, do Brasil Tite. Brasil que faz sofrer e gosta de sofrer. É, porque agora já tem o mantra, né? Todo mundo tá repetindo o mantra do Tite. Nosso time aprendeu a sofrer. É, mas isso A ele próxima fala, né? frase do Tite, eu tô até elogiando, vai ser a seguinte. O campeão se constrói jogo a jogo. Você já ouviu essa frase? Sim. Primeiro ele já usou essa frase, porque alguns jogadores já falaram. Sim. Alcançamos o primeiro objetivo. Sim, claro. E alcançou mesmo. Alcançou. Era ser primeiro do grupo. Então vamos deixar o Vander Luiz falar Vamos antes lá. da gente, porque assim depois a gente fala, ele fala mal dele e ele não pode retrucar, né? Mas ele vai falar que esse Brasil está emocionante. Ontem foi emocionante, foi bom o jogo. Pois não, meu caro Vander Luiz. Quartarolo, Fábio Seródio. Bom, a classificação do Brasil e esse último jogo da fase de grupos contra a Sérvia, acho que foi dentro do esperado. Eu até fiquei até um pouco preocupado e até não concordando com pessoas que falaram, olha, desde 1974 o Brasil nunca chegou na última rodada numa fase de grupos, uma situação tão complicada. Pô, naquela oportunidade precisava realmente de um saldo de gols diante do Zaire, na disputa com a Iugoslávia, com a Escócia e tal, né? Mas dessa vez, o Brasil tinha o primeiro jogo contra a Suíça, depois teve a vitória contra a Costa Rica, quer dizer, não estava assim com a corda no pescoço e tal. E o Brasil não fez uma grande apresentação, mas foi um jogo mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo do que os dois primeiros. Confesso até que no segundo tempo, depois que estava ali 2-0 e tal, até deu uma relaxada, cheguei até a dar uma cochiladinha, porque não foi um grande jogo que empolgou, mas a seleção brasileira conseguiu sua classificação. E agora o México. Tanta preocupação com a Alemanha, hein? Nossa, de repente a Alemanha pode ser a segunda colocada do grupo. E a Alemanha fez um papelão, acabou sendo eliminado. E agora tem o México, que é um time que tem dado uma seleção, que tem dado trabalho para o Brasil. Se fosse contra a Alemanha, seria toda aquela expectativa de uma vingança, de uma revanche e tal, né? Agora, diante do México, é um time que vai dar mais espaço para o Brasil jogar, mas, sem dúvida nenhuma, também é um adversário muito mais perigoso. Mas, claro, que entre Alemanha e México, eu prefiro enfrentar o México. Vander Luiz, analisando essa classificação do Brasil aí. Olha, já a gente vai ter uma pausa para os nossos comerciais, nosso intervalo. Sim. E daí, voltando, a gente fala mais do Brasil. Mas dá tempo de responder algumas perguntas aqui, alguns questionamentos. O Carlos Alberto, lá de Poços de Caldas, nem faz pergunta, mas pede para que a gente mande um abraço para ele. Ô, Carlos Alberto, um abraço. Manda o seu CEP que eu mando também contas a pagar. E aquele Além de abraço, vão Você já andou naquele boletos. aquele bondinho lá em Poços de Caldas? É legal, né? Eu já fui lá. Eu gosto da cidade. Muito legal aquela região. Graça Teixeira, qual o palpite de vocês para o próximo jogo do Brasil? Brasil, né? 2-0 Brasil, 2-0 é o mínimo. Você também acha 2-0? 2-0, eu sonhei com esse número. E o que vocês acham agora das oitavas de final? Agora que eu quero ver. Agora o bicho vai pegar. Vai ter jogo interessante. Agora O jogo não do Brasil pode com o tirar o México é para cumprir tabela. Mas vai ter jogo interessante. Cumprir tabela como?
É um jogo decisivo. Se perder, volta pra casa. Mas só se der um mal de Montezuma no Neymar, Não, os não cabelos dele interessa. parecia que... Ué, você fala que o Neymar não interessa, agora tá esperando que o Neymar Ô, resolva? eu Ah, fiquei tá feliz bom. que ele jogou bola contra a Sérvia. Não jogou bola. Ele só não reclamou, Ele não jogou caiu. bola, Não, foi aquele não é o Neymar que ainda. deu mais trabalho pro goleirão lá foi ele. Não, assim, mas aquele não é o Neymar Tá ainda certo que a que gente o conhece. craque ainda é o Felipe Coutinho. É o melhor jogador da seleção. A É o seleção do craque. Neymar está virando a seleção de Felipe Coutinho. Isso, Já já diria virou. Galvão Bueno. Já mandou bala. A chave do Brasil parece a mais difícil. Pode sair daqui o campeão Henrique Albuquerque. Não acho. Quer dizer que o Brasil não será campeão. Não acho mais difícil. Ah, sim. Porque Brasil e México não é difícil. Sim. Bélgica e Japão Acho que é também não é aquele lado que difícil. ele está falando ali, né? Não, mas é esse lado, porque o Brasil pega o vencedor de Bélgica e Japão nas quartas de final. Sim. Então, Bélgica e Japão, tá na cara que teremos Brasil e Bélgica. É o famoso bebê. Mas a Bélgica É o hoje é um bebê do time russo. que tem impressionado bem, né? Tem. Esse vai ser o grande teste da seleção, na minha opinião. Se passar, campeão. Ok. Dos confrontos às oitavas de final, qual pode ser o mais equilibrado? Pergunta Eduardo Monteiro. França e Argentina. Se você for o Maradona, vou te dar um conselho. Alô, Mara, que é o Maradona. Você Maradona, Tá falando com quem? não se pode beber nada. Não se pode. Não Tiene se que pode. tomar los comprimidos, que la presión, porque la presión va a bombar, ¿entiende? Eu acho que ele tava fazendo tipo. viu? Cuidado. Tá fazendo tipo. Então, vai fazer tipo. Eu acho que ele tá fazendo tipo. Esse jogo promete, França e Argentina. O Maradona tem umas coisas que eu fico olhando e falo, Eu gosto demais do Maradona, ele é simpático, ele é autêntico. É verdade. E tem outros adjetivos. Não, e ele tem uma bela carreira. Ó, o Brasil fez uma boa partida contra a Ele Sérvia. faz uso da carreira, é isso que É, exatamente. Tem como melhorar ainda? Tem, claro que tem. Sim. Tem. O Brasil tem como melhorar ainda? Tem. Ô, O Neymar jogando o que pode jogar, o Brasil é um time muito forte. O resto do time Continua jogando. forte. Já a gente vai falar mais do Brasil, logo após o nosso intervalo. Nesta primeira fase, algum jogador se destacou mais que os outros, que foi tudo igual? Karim Paula. Foi tudo igual? não, tudo igual não, mas eu acho que, por exemplo, Cristiano Ronaldo pela eficiência, você dá 4 bolas pra ele e faz 3 gols, tá bom. É. Não podemos reclamar. Se Lukaku é artilheiro, esse Kane é artilheiro. Lukaku é outra história, Kane é outra história. Mas tem muito jogador bom que começou a aparecer aí. Como teremos jogos decisivos? Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Eu acho que é um dos grandes destaques Sabe, dessa Copa, Felipe Coutinho. Eu já ia adiantar uma manchetinha, mas vou falar sobre quem me impressionou muito no Brasil. Vou falar depois dos nossos comerciais, tá? Tem mais 2 perguntas aqui que eu já passo já também e a gente responde. Até já aqui no Futebol em mandem Rede. perguntas. Venha pra rede você Enchem também. a Sig de Pode perguntas. mandar perguntas que a Sig Ekmayer hoje está, vou falar pra você, tá parecendo a seleção brasileira. E hoje Toca pra lá, ela toca vem, pra cá. antes, às vezes ela vende café do sapato café com E me leite. falaram que ela gosta da França. É, mas agora ela veio com um solado alemão que eu vou te contar. Fazer Se ela o der quê, um né? pontapé em nós, nós nunca Ela mais tá levamos. nervosa com a Alemanha. A gente volta já, gente. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui, Futebol em Rede. Venha pra rede, você também aqui na AltV, Vem, a ó. TV da internet. E se prepara, que nós mandamos o Mauro Montanha fazer um curso, Sim. e vai voltar, pum, bombando. Ah, é? É. Vai ajeitar? É, ele foi um cliente, não sei se você ficou sabendo. É. Eu falei pra ele, vai bonitinho, hein? Ele foi, mas ele alugou numa loja de criança um colete. Foi no brechó. Na loja de criança, aquele colete pra caber nele ficou umas 3 horas. Mas, ó, legal. Tá melhorando. Tá se cuidando, tá se cuidando. Estamos também na internet do Futebol em Rede, no Facebook do Futebol em Rede, no YouTube, no site. Olha, a gente falou sobre o Brasil, aliás, o Vanderlei já falou sobre o Brasil. Eu sei que o Fábio Cerotti quer falar muito sobre o time do Tite. E o Tite está aí agora, os jogadores estão repetindo já os mantras, as frases do Tite. Mas você sabe um jogador que ontem me impressionou? Quartarolo, você já foi que se contundiu na cama do hotel? Não, não é isso. Eu vou falar sobre isso, mas não é isso. É porque sempre se falou o seguinte, olha, o Marcelo é um jogador que não tem reserva à altura. Mas jogou bem o Felipe Luiz. Exatamente isso que eu ia falar. Só o Marcelo, na verdade, na Copa do Mundo até agora não jogou o que pode jogar também não. Ele é bom jogador, claro que é bom jogador, é ótimo jogador, mas ele não jogou. Aí, a seleção brasileira gasta uma fortuna para se concentrar em Sochi,
pega um hotel de 1.500 estrelas e o colchão machuca as costinhas do Marcelo. Aí quando ele saiu aos 6 minutos, havia uma certa preocupação. O senhor Felipe Luiz entrou no jogo como se estivesse na seleção há 100 anos. Não tomou conhecimento. Entrou com autoridade, com categoria, jogando mais que o Marcelo. Tanto defensiva como ofensivamente. Se entendendo com o Neymar. Toma uma água. Não é verdade. Você tá muito Ele nervoso. fez a passagem melhor, porque ele faz a passagem dele pelo fundo, e quando precisa faz pelo meio. O Marcelo vai e faz aquele cruzamento que hora dá certo, hora não dá. Sabe, esse jogador, eu falei assim, nossa, porque o Marcelo é o titular indiscutível. Então, a partir daquele... Terminou o primeiro tempo, eu falei, ó, Marcelo é craque. fica tranquilo que o Felipe Luiz toma conta da posição. Experiente, não se assustou, tocou bola, pisou na bola, deu de calcanhar para o Neymar, buscou o jogo, discutiu com os caras, sabe? Os caras parece que respeitam demais também o Felipe Luiz, a bola que ele joga, que é muito legal no elenco, você olha pro cara e fala assim, não, esse aí joga muito. Olha, parabéns, viu? O Felipe Luiz me impressionou bem. Pena que não temos as mesmas soluções pro lado direito. A seleção brasileira um pouco pensa. Aí a solução de continuidade, a contusão do Daniel Alves também atrapalhou bem. Mas o Fagner também tem jogado bem. Tem, mas o Fagner não tá com o mesmo furor. Mas o Fagner ontem já se soltou mais, já buscou mais o ataque, ou seja, vai ganhando confiança. Ao contrário do Felipe Luiz, que vem sendo convocado há muito ele tempo. É um ou ótimo seja, jogador, faz esse papel muito bem no Atlético de Madrid. E Só outra não coisa, jogou a final, porque estava vindo de uma contusão séria. Mas é ótimo jogador mesmo. Não é o Marcelo. Ótimo Mas vou jogador. falar pra você, não ficou devendo nada ao Marcelo ontem. Mas o Marcelo é diferenciado. Por favor. É diferenciado, mas Não aí vamos Copa, confundir. Na seleção brasileira... Não Celso, vamos confundir macarrão com nhoque. Não, É tudo massa, mas é uma massa, coisa é uma mas coisa, é diferente. outra coisa. Pra quem gosta é ótimo, só que tem uma Nhoque coisa. é uma coisa, macarrão Só que é tem outra. uma coisa, meu amigo. O Marcelo ainda não jogou na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid. É o mesmo problema do Neymar, que tem jogado mais nos clubes do que na seleção, Mas, com peraí. raras exceções. Então, só para terminar. Peraí, o Felipe Coutinho, o Felipe Luiz entrou, tomou conta da posição. Ele ficou doido. E não é mais um problema para o Tite. A preocupação é recuperar o Marcelo? Claro que há. Mas se ele não puder jogar, o Felipe Luiz vai dar conta da situação, não tem problema nenhum. E o Brasil tem tudo para passar Então, pelo tá. México. Já que Né? você falou de um cara que eu gosto, Qual agora eu vou deles? falar de um que você gosta pra você ficar Quem nervoso. Opa, ele tá gripado, viu, gente? Calma aí, manda uma medicina, um remedinho pro nosso Fábio Seroni. Já acabou? Não, vou Engoliu? morrer. Tá bem? Quer uma aguinha? Ainda não. O meu colchão tava bom. Vou tomar uma água enquanto você fala uma asneira. Ah, asneira eu falo de monte. Agora, realmente é um jogador que me impressionou esse Felipe Agora Luiz, eu vou que não falar, gostava vou muito falar da dele. estrelinha. Quem? O nosso superstar jogou bem contra a Sérvia. Jogou bem por quê? Sim. Porque primeiro ele não estava preocupado em aparecer. Ele resolveu jogar bola. Ele já percebeu que o protagonismo da seleção é outro. O protagonista é outro cara. É o cara que mete uma bola pro Paulinho resolver. É o cara que vai lá e faz o primeiro gol. Isso afetou a figura. Ele jogou bem. Na minha opinião, foi o melhor em campo. Quem? O Neymar. Não, pra mim foi... Deu o cara que Pra mim deu foi o mais Thiago Silva e trabalho o para o Felipe goleiro. Coutinho. Mais trabalho pro goleiro. Bola de quem? Apareceu bem, jogou bem e tomara o Tite continue segurando a fera. A fera tem que saber a limitação dele. Depois ele vai dar tchauzinho pro filho, pra Magazine, Magazine não tá. pros uma familiar, não sei. Agora tem máscara da Magazine, nunca vi isso. Como nunca viu? Ô, É uma mulher atriz. feia, os caras vão botar a máscara. A Marquezine é feia. Meu Deus do na céu. minha opinião. Aí, o que acontece? O Neymar resolveu jogar, flui. A seleção flui quando ele para de segurar a bola para querer aparecer. Flui. Foi o que aconteceu. Ele pôde fazer as gracinhas dele, sem comprometer, mas deixa o time fluir. Tanto é que o Paulinho, pela primeira vez, apareceu no ataque. Aliás, foi uma jogada muito bem trabalhada no craque do time, que é o Felipe Coutinho, que pega a bola, ele vê o Paulinho entrando e fala assim para ele mesmo, vou dar para ele, e ó, pum, acabou. Gol do Brasil. Um cara que desequilibra é o Felipe Coutinho. O Neymar, a gente vai ficar muito feliz se ele fizer o papelzinho dele. Segundinho. Hã? No time da Suécia não tá cheio de Segundson?
Nós também temos o nosso segundo som, que é o Neymar. Isso é sacanagem. O primeiro com o Neymar. som é o Felipe Coutinho. Primeiro som. E o segundo som fica sendo o Neymar. E o terceiro som? Marcelo é craque. Felipe Luiz jogou muito bem. Palmas pra ele. Concordou comigo, hein? Jogou muito bem. Jogou Como muito. também o Fernandinho, que entrou e ajudou esse aí a já não gosto consertar o muito. meio-campo. Consertou. Eu não sei porque o Paulinho perdeu o fôlego, mas Deve ser consertou. O time do Brasil foi bom. Eu não vou falar mais do que isso, porque o adversário também não era lá grande coisa. Mas foi bom. Tomara continue. Contra o México, a tendência é melhorar ainda mais. Até porque os mexicanos já perderam um zagueiro. Se bobear, vai entrar com aquele sarcófago do Rafa Marques em campo. Que foi bom jogador, não? Que foi. Excelente Na jogador. época do meu avô. Então, a chance do Brasil passar pelo você México tem é contra os grande. velhos, hein? É grande. Aí depois vamos ver contra a Bélgica, que aí sim nós vamos testar a nossa zaga. Aliás, Miranda, ele até mandou no meio do jogo para a defesa do Brasil, não sei se você percebeu. Não. Teve uma bola cruzada lá que ele conseguiu tirar, porque o nosso goleiro... Houve uma falha na cabeça de área. nosso goleiro, ele fica sempre pensando, vou pro Real Madrid, ou pro Manchester, Vou, não vou, vou vou, pra não vou. bola, não vou. Aí, indeciso, o nosso zagueiro foi lá e mostrou um raciocínio rápido. Isso é bom. Tomara que contra Lukaku e companhia bela eles sejam assim. Aliás, esse é o teste da seleção brasileira. Porque ó, a Bélgica tem Lukaku, que é um arrebenta da defesa. Hazard, O Hazard é ótimo jogador. De Bruyne. De Bruyne é um craque que está jogando como segundo volante, que eu não consigo entender até agora nessa seleção da Tá Bélgica. funcionando. Mertens é uma estupidez de jogador dentro da área. É um time perigoso, hein? Bom, É um time bem perigoso. isso posto, Sem contar que o Meunier, que é o lateral da Bélgica, que é o titular do Paris Steiner. Saint-Germain. Não, o Meunier. Meunier. É o titular, deixou o Steiner Daniel da Alves Suíça. no banco. O Daniel entra por força de contrato. Quem o melhor é o Meunier. O Meunier vai jogar contra o Brasil. Essa é uma chance dele mostrar ao mundo quem é o melhor lateral. Se bem que o outro agora está só na arquibancada. mas só que ele vai jogar contra o amigo dele do Paris Saint-Germain, que é o Neymar, não é? Não, mas é amigo. Não, companheiro de Pelo clube. que eu ouço, o Meunier faz parte do time do Cavani. Agora, uma coisa é a seguinte, já que você falou tanto aí da seleção... Foi avance. muito bem. O Thiago Silva foi fez uma bela partida. O Alisson percebeu que pode sair do gol com a mão, que não tem problema eu nenhum. não confio nada Não, nesse tem, não, goleiro, também não mas confio, mas ele jogou melhor ontem, Seja tava o que mais, Deus quiser. tava mais resoluto, mais Casemiro é decidido. um monstro como marcador. Mas o Casemiro é aquele jogador que joga aquilo ali. Aquilo ali ele não não é nem resolve. o melhor, nem o pior. Ele guarda a zaga, você não vai esperar do Ótimo Casemiro jogador. que ele Felipe saia foi jogando, bem. driblando 10 caras. Isso ele não vai Falta fazer. o Jesus desencantar. O que acontece com o Neymar, é isso que eu ia falar. O que será sobre- que Jesus não está fazendo? Então, o Gabriel Jesus está na hora de fazer o golzinho dele, que taticamente tem participado muito bem. Falta realmente um gol para dar confiança para ele. Talvez surja contra o México. Agora, nas Aí os eliminatórias, chatos dos repórteres vão vir assim falar, é a primeira vez que numa Copa do Mundo Que o Gabriel centroavante Jesus faz não gol. marca gol. o Gabriel Jesus das eliminatórias foi o artilheiro e passou a ser, inclusive, o protagonista do time numa época, lembra? É o cara. Daí o cara. Neymar ficou em segundo plano, daí o Neymar voltou a jogar bem. Porque o Neymar é realmente mais jogador que ele. Como também é mais jogador que o Felipe Coutinho. O problema do Neymar ontem... Mais não jogador que o Felipe Não, Coutinho. é o que eu tô, a minha opinião. O Neymar é mais jogador que o Felipe Coutinho. Thiago. Nesse momento, o Felipe Coutinho está jogando melhor. São de posições diferentes. Só. O Felipe Coutinho é um jogador que abre o jogo, que joga com passes para o ataque. Um é cerebral, e o outro é Neymar, cabeludo. e o Neymar tem um estilo de jogar mais individualmente, um estilo tem habilidade, tem drible, tem passe, tem chute a gol. É uma característica diferente e um pode completar o outro com tranquilidade. Desde Agora, que eu não queira aparecer mais o do que outro. Neymar, na verdade, eu acho que quem segurou o Neymar no jogo de ontem, além dos puxões de orelha, além dos beicinhos que ele andou fazendo, além do cartão amarelo que ele tinha tomado, se toma o segundo, não jogaria a próxima partida, foi o técnico Tite, que realmente vem tentando domar para que ele tenha uma participação mais efetiva, coletiva. E ele sabe jogar. Isso, Se a bola isso é chega, ótimo. ele vai resolver, ele vai ajudar o time, como ajudou ontem, mas mesmo assim, eu acho que o Neymar está abaixo do que pode jogar.
aquele tempo que ele ficou parado ou prejudicou demais, ele pode jogar mais do que E isso. o Tite ele E via tomara todo que jogo, ele ele falou desabroche. assim, olha, ó, o Neymar ainda não tá E não tá 100%. mesmo, e não tá mesmo. Tá Vai certo. precisar avisar o Tite e dar um calendário pra ele que vai acabar a Copa. Vai fazer o quê? Mas é assim mesmo, não tá mesmo. Bom, a gente volta já já aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. E voltamos aqui, o Futebol em Rede. Venha pra rede você também aqui na AltV, a primeira TV da internet. Estamos aqui no Facebook também da AltV, do Facebook do Futebol em Rede. Olha, só pra terminar, infelizmente o programa tá chegando ao final. Já? É. Não, passando rapidamente aqui, eu quero saber sua opinião no seco. Quem falava seco pra você? O Milton Neves, né? É. Uruguai e Portugal, sábado às 15 horas. Eu torço pra dar Portugal, mas vai dar Uruguai. Eu acho que vai dar Portugal. Vai dar Uruguai. Sábado, uma pena, mas- sábado também, França e Argentina. Esse vai ser jogo pra cardíaco. Espero que a França passe, porque a França tem mais time do que a Argentina. Eu acho que dá Argentina. Pronto. Brasil e México? Brasil. Brasil. Bélgica e Japão? Bélgica. Tá bem se dá Japão, hein? Espanha e Rússia. A Espanha, apesar de fazer uma força danada para não ganhar, vai conseguir passar pela É, a Espanha ainda é melhor que a Rússia, né? Apesar de tudo, né? O Iniesta tá em fim de carreira, coitado. Mas é Jogou bom muita jogador. bola. Ótimo De jogador. carreira ou não, é bom Ótimo jogador, mas ele não aguenta mais tá 90 jogando minutos. o Isco é uma grandeza. É verdade. Nunca jogou assim no Real Madrid. Croácia e Dinamarca. A Croácia vai passar. O time da Dinamarca é muito ruim. Acho que os dois, acho que isso é joguinho de 0-0 para prorrogação, viu? Mas a Não tem Croácia mais- passa. Modric joga, vai fazer um É, gol. Modric é bom joga. jogador. Agora, não tem mais gol de ouro, né? Quando tinha gol de ouro era uma beleza, né? Suécia e Suíça. Esse é o jogo para você aproveitar. Você que está muito nervoso, não consegue Será dormir. terça-feira. assista. Na terça-feira. Assista, porque vai ser um jogo para dar sono. Ai, meu Deus. Colômbia e Inglaterra. Último jogo na terça-feira à tarde, nas oitavas de final. A Colômbia vai correr. É. E o Kane vai pôr a Inglaterra na próxima fase. É isso que você aposta nisso? Aposto. Eu acho que vai dar Colômbia com gol de Borja e Mina. Aí vai se borrar tudo. Porque, ó, presta atenção. Tô Falando dando sério. minha opinião. Não, tá, mas falando sério, o time da Inglaterra é um time muito bem montado. Sim. E um time de baixa média de idade. Se olhar aí, é uma das Vai menores sentir, né, vai sentir. Não vai sentir. Vai é um sentir. time bem montado, só tem jogador que se conhece, joga na Premier League junto. É um time que vai dar Acho trabalho. que todos jogam na Inglaterra. Todos né? jogam na Inglaterra. É, todos jogam na Inglaterra. Mas vai dar trabalho. E não é time para ser campeão nessa Copa, hein? É time para Catar. Mas agora vai dar trabalho. E quem pegar pela frente vai ter dor de cabeça, porque é um osso duro de roer. Ó, antes que você dê um abraço O nos Brasil nossos jogou com a parceiros aí. Inglaterra, foi 0-0, lembra? Foi um jogo horrível, hein? Sim, foi horrível porque a Inglaterra não queria jogar. Então, exatamente. Só que Então, agora com a essa, coisa com essa pega. Eles tão- irresponsabilidade, divina irresponsabilidade colombiana, que os caras sabem jogar. Numa dessa, acaba tirando a Inglaterra, vai ser muito engraçado. não. Olha o que eu tô falando, hein? Olha, o Paulo? que tinha para rir nessa Copa, nós já rimos com a Coreia. Você sabia que o Cuca, que é o técnico brasileiro, pode ser treinador do Sporting de Portugal? Contrataram, Ah, não acredito. contrataram o Mihailovic e dispensaram 9 dias depois porque ele queria mudar o centro de treinamento. E né? o Cuca vai para lá. Cuca vai. Outra... quero avisar o Cuca. Ô, Cuca, você que você adora ver programas esportivos, aquele ônibus de 2 andares em Portugal, ele não passa no campo do esporte porque o ônibus é vermelho. Então, se você logo de cara, faça a sugestão ao pessoal do esporte. Arruma um ônibus verde. Mas verde não tem dado muita sorte, né? A Alemanha era Não, verde mas ontem. o esporte é verde e branco. Se não puser um ônibus verde, nunca vão passar lá. Ah, mesmo? É. Sporting tem mundial? Não. Ah, tá bom. Por favor, dá um abraço dos nossos parceiros aí, meu caro Então, vamos lá. Fábio Cerotti. Vamos parar com esse negócio de que o Palmeiras não tem mundial. Que é isso? Não tem mesmo. Eu não falei? Objetivo, um abraço para os nossos parceiros, aqueles que transmitem o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Continuaremos juntos, se Deus quiser. Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, Sentinela AM 720 de Ourinhos, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, SAT FM 87,5 da cidade de Suzana, Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu.
no Paraná. E olha que eu tô sabendo que a SIG, depois da campanha eleitoral, vai colocar um monte de... E vamos para outra lista, que é a lista das emissoras que recebem os nossos boletins opinativos. Chove boletim, é uma tempestade de boletim. E hoje tem mais. Canal Mais FM 87,9 da cidade de Bauru, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Marília FM 105,9 de Marília, Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, Divisa FM 93,3 da cidade de Ourinhos, Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Nova Difusora FM 103,7 de Pindamonhangaba, Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e a Salinas FM 91,7 de Fortaleza, no Ceará. Um beijo enorme pro pessoal do Ceará. Assim que acabar esse campeonatinho aí, Essa copinha. a gente volta a falar do copinha. Fortaleza da Série B do Campeonato Brasileiro. Que tá indo bem, apesar das últimas derrotas. Olha, uma informação final aqui do Futebol em Rede. Maradona saiu... Foi... Não, o Milan está fora das competições continentais da UEFA. Quem? Por 2 temporadas, o Milan. Isso por ter violado as regras de fair play financeiro da entidade. Tá vendo? Abre o olho chinês lá? É. Abre o olho chinês. O anúncio foi feito hoje, agora há pouco, e a gente está confirmando aqui a comissão, a decisão do Comitê Financeiro da Confederação Europeia. O Milan estava classificado para a Liga Europa, né? Sim. E não vai disputar, haverá um remanejamento aí da saída do Milan, é claro que outro time entrará no lugar. Mas o que chama a atenção é que mesmo com um time tão tradicional, Só tão vai ter importante revolta sem como o Internacional Milan... e Cascavel, né? Não, mas aí que tá, cara, lá funciona, né? Sim, a lei aliás, funciona. o Você pode até presidente falar do, que foi Real, errado. do Paris Saint-Germain que deu um golpe, porque eles deixaram para colocar a contratação do Mbappé só nessa temporada para evitar essa vergonha, né? Aí disseram que emprestaram de graça. Vou te contar também. Também tem um jeitinho. Pilantra tem tudo Em quanto é todo lugar. Gente, um abraço, estamos encerrando o Futebol em Rede. Até a próxima. Boa Copa ainda para você. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.